Fala aí, nação, beleza? Espero que vocês todos estejam bem. Boa tarde. Inacreditavelmente, né, pessoal? O Arnaldo desmascarou aí o palmeirense, né? Massini aí, ao vivo no Band Esportes. Quando ele falou que o Palmeiras contratou jogadores que já foram vendidos, jogadores que não renderam, e o Flamengo fez diferente. O Flamengo trouxe jogadores encorpados, jogadores já nomeados e saiu na frente em 2 campeonatos que disputou contra o Palmeiras, Brasileirão e Libertadores. Se liga nesse corte aí, ó, que o Arnaldo fala. O risco, ele tem chance de dar certo e dar errado. E deu errado. Simplesmente deu errado. Faz um ano que ele está no Palmeiras e não joga. Né? Porque ele teve problema. Eu não estou crucificando o jogador. Né? Eu estou dizendo que quando você corre um risco desse, precisa compreender que você talvez tenha que partir para outro jogador, outro plano B, precisa ter dinheiro para isso, porque pode não dar certo. E até agora não deu certo o Paulinho. Agora, veja, o Facundo e o Mikael, evidentemente, também não deram certo, porque não foram jogadores que chegaram e vestiram a camisa sem dar dúvida. Eu gosto. Eu não consigo ver futebol dessa forma que o Palmeiras está vendo. Qual? Sinceramente. O não deu certo. E vou comparar não com outros times, vou comparar com o Flamengo. O Flamengo muda, dá mais tempo para o jogador do Palmeiras. Se a gente reparar, o Léo Pereira, antes de ser o melhor mais ou menos, Arnaldo. O Flaco ficou 3 anos para jogar bola, entendeu? Então, esse deveria ser o exemplo. Então. Esse deveria ser o exemplo. Esse deveria ser o exemplo do Palmeiras, mas não é. O Aníbal ficou 2 anos. Não, então, mas o primeiro ano foi excelente. Não está fazendo sentido, não deu certo. Vou comparar. Pode ser o Léo. O Pulgar, a torcida do Flamengo já quis pegar. O Everton Cebolinha. Que foi, não sei o quê. O Samuel Lino no começo. Pensa as idas e voltas dos jogadores do Flamengo. O Luiz Araújo. Quanto tempo eles já estão no Flamengo? Eu insisto no Léo Pereira, que hoje ele é indiscutível. O torcedor do Flamengo fazia bico para o Léo Pereira. Mudou presidente, que é mais difícil, mudou diretor de futebol, que é mais difícil, e quase todos os jogadores eles estão tendo. O Flamengo está com o De La Cruz até agora, eles estão insistindo. O De La Cruz está machucado. Mas não importa, eu estou pegando todos os exemplos possíveis. O Palmeiras, esse negócio de não deu certo, para mim é uma cascata, e é uma questão que vai muito de encontro com uma gestão que é a mesma. Quem contratou foi o técnico e o diretor de futebol, continuam lá. O que eles viram no cara? Cara, o Facundo Torres, porque eu tô aqui com o Marcinho toda hora, o Facundo Torres no início foi, que sacada, cara. Pô, ele não sai do time, cara, não passou nenhum ano, não serve, não deu certo. É a coisa mais precipitada. O Mikael começou bem. O jogo contra o Corinthians, o jogo que o Corinthians perde pro Palmeiras no ano, o Mikael lá em Barueri jogou pra caramba contra a dupla. Então esse diagnóstico, para mim, o Flaco Lopes devia ser a prova cabal que um jogador pinçado, contratado por suas características, jovem e tudo mais, ele pode ter bons e maus momentos, mas você não pode desconfiar do potencial dele. Uma coisa é você contratar um nomão pronto e que não responde. A outra coisa, eu não entendo esse negócio. Então, mas a gente está pegando 2 de 12 que foram contratados. Daqui a pouco se o Sousa jogar Tem um impasse. Vai jogar com o time titular quarta porque é o Vasco e porque o time sub-20 não ganha de ninguém, ou vai manter o planejamento e manter o sub-20 para esse clássico contra o Vasco? Matheus Baffi, o que você faria? Eu colocaria ou os titulares ou pelo menos alguns jogadores ali, né? Fazer um mistão, né? Quando você coloca a garotada no profissional, eu acho que não dá para lançar apenas a garotada com sub-20. Tem que ter alguma presença importante do lado. Por exemplo, um volante da base do lado do Saul ou o Jorginho. Um volante, um atacante da base e ao lado dele o Pedro ou qualquer outro atacante do Flamengo. Eu acho que isso deverá ser feito nas próximas rodadas. Entendi o planejamento de colocar a molecada, até porque o Campeonato Carioca não é um campeonato tão forte assim, né? Mas ainda assim a molecada do Sub-20 não conseguiu suportar esse início de temporada. Então vejo que faz sentido realmente começar a colocar alguns titulares ali, fazer, quem sabe, um time misto, né? Mesclar titulares com a garotada da base. E, na minha opinião, já é o suficiente para o Flamengo reagir no Carioca. Né?
Aliás, quando ele volta, que eu falei que tá no impasse aqui. Vamos aos fatos. O Flamengo jogou 3 jogos, perdeu, empatou 1, perdeu 2. Né? Isso. De Sim. 5 jogos, não ganhou nenhum. 3 jogos, não ganhou nenhum. Tá em último lugar. Números são esses daí. Certo? É. O que fazer? Próximo adversário é um dos É o Vasco. principais rivais, o Vasco, que é um time que estreou com a escalação praticamente a mesma da final da Copa do Brasil, poupou na segunda rodada e vai com o time principal, aquele mesmo. E Coutinho tá o Ryan, que está em negociação, que talvez não jogue. Né? E lá o GB, mas o resto é o time da final da Copa do Brasil. Né? Todo mundo. E aí eu acho que aí é uma jabuticaba, como diz o Massini, que é um clássico, e uma armadilha. Se você perde do Vasco, você perde um pouco da credibilidade, começa um ano de uma forma ruim, se complica num campeonato, talvez você tenha que correr atrás depois, e talvez você vá aniquilando os meninos todos. Porque a impressão hoje, o Massini falou da tentativa do BAP de atacar a base do Palmeiras no início. A impressão que se tem hoje, pelo que foi o ano passado, pela ausência na Copinha, pelo início ruim, é que a base do Flamengo é ruim. Ah, tem um cara bom, assim, mas manda pro Bragantino. Hoje, o Felipe Luiz, que veio da base, isso é curioso. Até pelo elenco maravilhoso que ele tinha, ele praticamente não usou a base no ano passado. E agora tem essa. Então, antes que os garotos sejam, muito expostos, eu acho que é necessário uma intervenção. E para mim, não faz sentido. Quantas críticas o Abel recebeu, ou vinha recebendo, por ter atrasado o retorno dele e tudo mais? Ah, o Felipe saiu depois, a profissão de técnico é de fato. Não estou sendo irônico, não. É massacrante. O Abel precisa de férias, o Felipe precisa de férias, todo mundo precisa de férias, dá uma esparecida. Mas eu acho que é uma necessidade, tem que mudar os planos. Não deu certo. E ele tem que assumir o time. É o time. Não é o sub-20 do Flamengo, é o clube de regatas do Flamengo que está jogando estadual. E está perdendo todos os jogos. Esse mistério, né, Tirone? Os dois times treinando ao mesmo tempo hoje. Os dois técnicos, o Pivete e o Felipe Luiz. Eu acho que a tendência é que ocorra uma mescla, que o Matheus está falando, com o Felipe Luiz no banco. É o que eu imagino. É por aí? Não, Massa não. Massa você ia firme no sub-20, se fosse. Ah, firmaço. Firmaço. Mesmo com essa história de. Segue o planejamento cair pro qual é? Bolo, ter que jogar Jogar mais 4 contra o jogos. Fluminense, não é isso? É isso. É o É. próximo Então eu jogo. manteria. Anterior. Não tem conversa. Não. Ah, vai perder do Vasco, sub-20. Vai perder, o torcedor vai ficar bravo. A rivalidade no Rio também é um pouco diferente daqui, é menos raivosa, né? Uma coisa mais, né? Tirando as organizadas, né? Deixando isso bem claro, né? Então eu manteria. Os caras voltaram depois, os caras terminaram o ano em Dubai. Gente, tô nem aí pra esse jogo de quarta-feira contra o... Agora, pro Vasco fica bom, né? Vai que o Vasco vem. Com E se certeza. perde? Vai ser Perde pro horrível. sub-20 do Flamengo. Né? E Inclusive, esses jogos normalmente acontecem umas coisas assim. Normalmente não, mas. Pode acontecer, É, pode acontecer. o Carioca já aconteceu. Olha, bastante. para não ser assim, radical e as pessoas ficarem bravas comigo, qual foi o jogador do Flamengo que voltou melhor da pré-temporada, não corre zero risco de se machucar se jogar? Pois é. Põe 2 desse lá e acabou. Entendeu? 2, no máximo. E segue o jogo, cara. Sabe? O Flamengo não vai cair, depois se ficar lá, vai disputar um rebolo. Tudo bem, vai ter mais jogos, mas também tem que pôr o sub-20 para jogar. O sub-20 vale muito mais pro sub-20 do Flamengo tomar pau no estadual do que jogar a copinha. Vai aprender mais, vai amadurecer mais rápido, vai entender o que é jogar com gente grande. Entendeu? Lá em Moça Bonita e tal, é duro. Então, cara, tá certinho o Flamengo, está absolutamente correto. Põe o planejamento qual era? Fluminense. Põe contra o Fluminense. o Paquetá, o BAP voltou de férias. E agora as coisas começam a. Talvez a história do Paquetá. Né? O Paquetá não jogou no fim de semana, não é isso? Isso. O time dele venceu, mas ele não jogou. Tá tentando aí, já fez uma proposta que a primeira não. O West Ham falou, não, eu quero um pouco mais. O
VAP chegou hoje e pode destravar várias coisas, inclusive a história do Marcos Antônio. Também interessa ao Flamengo, o Flamengo no mercado. Na verdade, Quanto que não depende do BAP, não, eu acho, essa situação. Também acho que Uma não. das duas. Eu acho que a questão do Paquetá já estava andando, né? O Flamengo já tinha ido, já tinha enviado proposta e tal. Talvez ele possa intensificar as coisas. Qual é a ideia do São Paulo com o Marcos Antônio? Quanto de grana? A ideia inicial é não vender, né? É o único jogador Nem que pensar tem. em grana, né? Mas aí, ó, assim, aí Mas tem uma diferença. aquilo. O Corinthians não tem dinheiro, então o Corinthians não vai oferecer dinheiro. O Flamengo tem. O Flamengo tem. é, São Paulo pagou 4 milhões pelo jogador, ainda nem pagou. Ele tem 4 direito milhões de? de euros. euros. Chega lá o Flamengo, milionário, ó, tô aqui, dou 15. Entra o problema de não ter a contraproposta. Exato, né? é isso aí, O você tá São falando. Paulo, em um grande momento financeiro, ele poderia recusar isso aí Mas tranquilamente. se é 15... Mas se chega a 15, vai. Não é, mas esse é o meu ponto. Aí eu sou mais frio nesse caso. Eu falei, bom, vai fazer o quê? O caso vem com 15. Tá bom, manda 15, paga o que eu devo aí pro... E aí, então, mas aí tá, uma coisa, o time de futebol, o planejamento do time de futebol, ele não pode ser fracionado. Então eu não posso, na mesma semana, não é porque Flamengo e Corinthians são meus concorrentes, perder o Malisson e o Marcos Antônio. Aí, Não, é, os jogadores sim, não aí fazem olhando questão, mas- macro, né? O olhar macro é esse. Claro. Basicamente é isso. Aí, Mas se é eu perco o Rodriguinho e o Oscar e o Alves, que eram os 3 meses ano passado. Mas a diferença das duas coisas, você que está voltando no São Paulo, mas a diferença das duas coisas é: uma, talvez seja inevitável. O cara chega com a bala, fala, ó, eu tô pagando aqui, Certo. você vai. O outro, vou sair só porque o Alisson tá triste? Não. Perfeito. Do Alisson dá pra evitar, né? É. Pessoal, hoje foi um vídeo mais tranquilo, né? Mais frio. Cara, sobre esse jogo aí, né? Do Flamengo contra o Vasco. Se tem um planejamento e vai seguir, beleza. Eu acho que não tem agonia, o time não vai cair. Logo os titulares voltam. E acaba com essa agonia, ganha aí 4 seguidas, 3, e aí fica tudo tranquilo. Sobre a questão aí do planejamento do Flamengo e do Palmeiras, como o Arnaldo falou no começo do vídeo, o Flamengo tem mais paciência com o jogador, porque o Flamengo sabe que investiu bem. Pulgar é um baita de volante. O Felipe Luiz falou quando o Pulgar, quando ele quebrou o pé no Mundial, o Felipe Luiz bateu o pé firme. Quando o Pulgar voltar, ele é meu titular. E ele é titular do time aí absoluto. Joga muito, Pulgar. Joga muito. Né? O Léo Pereira, né? Teve aquela coisa, teve um jogo que ele foi sair jogando, falhou e tal. Até o pessoal, muita gente da mídia, né, criticou ele. Então, quando a gente critica uma pessoa, é bom pensar antes de criticar um jogador, porque um jornalista que critica o jogador hoje e amanhã ele tá falando bem do jogador, ele se queima, pô. Ele se queima. E não tem comparação. A torcida não é questão de torcida, é questão de diretoria. Se contratou um jogador com um planejamento inteligente, não, estou contratando, mas sei que esse jogador é um jogador de alto nível. Mesmo numa queda de rendimento, eu vou segurar. Foi o caso do Pulgar, Léo Pereira, Jorginho, o Samuel Lino, que tá passando por isso, né, ultimamente. Mas o Flamengo sabe que investiu bem. O Flamengo não contrata jogador no escuro. Tem scout de primeira linha, né? Então, quando o Flamengo faz contratações, ele sabe que foi uma contratação bem feita. Então, eu acho que a questão do Flamengo e do Palmeiras além de ser uma diferença absurda de dinheiro, né? O Flamengo tem mais planejamento, mais consolidado, tem mais paciência com os jogadores, beleza? Essa é a minha opinião, viu, pessoal? Agora comenta aqui a opinião de vocês. Você acha que o Flamengo deve ou não colocar o time titular contra o Vasco? Comenta aqui nos comentários. E por hoje é só. Tamo junto, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha suas opiniões nos comentários. Contra o Vasco, time titular ou time misto, ou se não, sub-20. Tamo junto aí e até o próximo vídeo, pessoal. Abraço a todos.